Batman Cavaleiro das Trevas, dirigido pelo brilhante Christopher Nolan e estrelado pelo incrível Christian Bale, como o Cavaleiro das Trevas, redefiniu o gênero de super-heróis com sua abordagem sombria e realista. Hoje vamos mergulhar em 10 curiosidades fascinantes sobre essa obra-prima do cinema. Descubra segredos dos bastidores, detalhes surpreendentes sobre a produção e fatos pouco conhecidos que tornam este filme tão especial. Desde as atuações memoráveis até as inovações técnicas, cada curiosidade revela um pouco mais a genialidade por trás de Batman Cavaleiro das Trevas. Se você é fã do Batman ou simplesmente ama o cinema, este vídeo é pra você. E aí? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar falando 10 fatos sobre Batman Cavaleiro das Trevas. E lembrando, se eu falar algum nome errado, já fica minhas desculpas aqui. Depois de tudo isso, bora pros fatos. 1. Forte influência das histórias em quadrinhos. Tá, eu sei que isso é óbvio, mas deixa eu explicar. O surgimento do Coringa no filme foi baseado na sua primeira aparição nos quadrinhos, lá em 1940. Então, tipo, se for ver a primeira aparição, é parecida com a que foi mostrada nos cinemas, que é aquela lá, eles assaltando, o Coringa traindo os caras e etc. O diretor Christopher Nolan usou a edição 1 de Batman para apresentar o vilão. Ele também usou elementos de histórias clássicas como O Longo Dia das Bruxas, A Piada Mortal e O Cavaleiro das Trevas. 2. Heath Ledger ficou em um quarto por semanas. O ator que interpretou o Coringa, o Heath Ledger, que é aquele ator que morreu e ele ganhou o Oscar e tal, ele fez meio que um laboratório para ele encarar o Coringa, para ele ter uma boa atuação como Coringa. Ele se trancou no apartamento por semanas. Ele fez isso para treinar as vozes e os trejeitos, para ele ficar meio que assustador como Coringa. Que uma das suas inspirações estava os ícones Sid Vicious e Johnny Rotten, da banda Sex Pistols, e o personagem Alex, do filme Laranja Mecânica. 3. Heath Ledger sempre foi a primeira opção para viver o Coringa. Para o diretor Christopher Nolan, essa foi a decisão mais simples a ser tomada naquele filme. Segundo ele, Heath Ledger sempre foi a opção número 1 para interpretar o Coringa. E se não foi a número 1 para, tipo, a topo, o cara favorito para interpretar o Coringa, foi a única opção que ele tinha. Quando eu soube que ele estava interessado no papel, não tive dúvidas. Era possível ver nos olhos dele que era a escolha certa a se fazer. Afirmou isso durante uma entrevista para a revista Newsweek. 4. O diário de Heath Ledger. Em 2013, o pai do Heath Ledger, ele revelou algumas coisas num documentário para os fãs do Heath. Ele revelou que Ledger sempre se dedicava muito para os seus papéis. Só que com o Coringa foi uma coisa diferente, foi muito mais a fundo. Havia alguns rumores que foi confirmado nesse documentário de que o Ledger, na época que ele estava lá naquelas semanas dentro do apartamento, ele fez um diário, escrevendo tudo o que ele estava passando no momento, com referências e recortes. A maioria de Alex, do filme Laranja Mecânica. Também tinha anotações, frases e manuscritas, e pedaços de falas de outros roteiros que ajudaria ele a interpretar o personagem. 5. Rachel Dawes mudou de rosto ao longo da trilogia. A atriz que começou a fazer a Rachel foi a Katie Holmes, mas ela não terminou a trilogia como Rachel Dawes, que é a amiga de infância do Bruce Wayne, do Batman. Depois do primeiro filme, a Katie Holmes optou por fazer Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro, e não continuar a trilogia no segundo filme, já que só seria o segundo filme, já que no segundo filme a Rachel Dawes morre. Assim, o Christopher Nolan ele teve que procurar novas atrizes para interpretar a Rachel, e duas delas foi Emily Blunt e Rachel McAdams. Maggie Gyllenhaal ganhou a interpretação, ganhou o papel, e ela falou que um dos principais motivos para ela querer fazer o segundo filme e ficar tão perto do Coringa, podemos dizer assim, naquela cena lá, né? Mas um dos principais motivos foi que o Christopher Nolan era o diretor do filme e ela era meio que fã dele, então pra ela foi tipo uma honra estar ali no filme. 6. Muitos atores conhecidos quase foi o Harvey Dent. Todo o foco do primeiro filme da trilogia foi focado no Bruce Wayne, dele perdendo os pais, ele aprendendo a lutar e os medos dele, ele superando os medos dele de morcego e etc. Mas já no segundo filme, todo esse foco que tinha do Bruce Wayne no primeiro foi passado para o segundo, pro Harvey Dent, que é o Duas Caras. O diretor Christopher Nolan considerou alguns nomes de peso, como Matt Damon. Imagina o Matt Damon como Harvey Dent. O Nolan ele considerou outros nomes, como Mark Ruffalo, mas teve mais um ator que foi considerado para fazer o Harvey Dent, que foi o Ryan Phillippe. Mas o papel do Harvey, cabeça do cara. Por que está tão sério?
tá lembendo o lábio. Toda hora ele tá assim, assista o filme que você vai perceber. Só que vocês nem imaginam como que esse tique nervoso do Coringa surgiu. Foi porque a prótese daquela cicatriz, que ficava tipo uma prótese, e os caras não realmente machucou a boca do Heath Ledger, só colocou uma prótese aqui e fez a maquiagem com sangue, etc. Aquela prótese toda hora ficava caindo, ficava descolando. Aí pro Heath Ledger ficar com a prótese, toda hora ele ficava lambendo a boca e tipo forçando a prótese ficar colada no rosto. E aquilo deu certo no filme, porque é uma coisa muito da hora, tá ligado? É um detalhe muito bom, mano. 9. Cena com o caminhão tombando não foi efeito especial. Pra quem não sabe, aquela trilogia era pra ser um pouco mais pé no chão, um pouco mais realista. Por mais que tenha um cara muito rico que se veste de morcego e sai à noite socando a cara dos bandidos. Por isso que não mostrou nenhum Robin, ou o Asa Noturna, ou o Capuz Vermelho. O Christopher Nolan queria fugir dos padrões da realidade virtual nessa trilogia. Ele queria fazer a coisa mais realista possível, sabe? Não que nem um Velozes e Furiosos da vida. A cena em que o Batman entrelaça o caminhão dirigido pelo Coringa, forçando o tombeamento, aquela cena realmente aconteceu na vida real, numa rua de Chicago. Sim, aquela cena realmente aconteceu. Um caminhão realmente estava tipo de boa, aí ele tombou assim, e os caras da gravação, da produção, gravou aquilo e saiu aquela beleza de cena, porque aquela cena é uma das melhores cenas do filme, na minha opinião. Chris Corbold, responsável pelos efeitos especiais do filme, ele realizou uma série de testes fora da cidade para dar certo quando eles for filmar aquela cena, né? Quando eles filmaram aquela cena. Ele fez esses testes até chegar num método para que seja possível e seguro para os atores que fez aquele filme, e a produção, e também quem mora ali por perto, né? Porque ali tem moradores, tem casa ali, então não tinha como matar alguém, machucar alguém, tá ligado? A primeira ideia era para fazer algo bem menor, com um carro da SWAT ou uma van. Mas quanto mais gravações do filme ia acontecendo, o Nolan ia gostando mais dessa ideia do caminhão. Ninguém havia feito daquela maneira antes. Foi algo maravilhoso de assistir, disse o diretor Christopher Nolan. E realmente foi algo maravilhoso de se assistir, principalmente depois que você sabe que aquilo realmente aconteceu e não é nenhum efeito especial, nenhuma realidade virtual, nenhum CGI, nada. 10. Christian Bale realmente subiu pelas paredes. Falando um pouco desse último fato. A cena em que o Batman tá no alto do Sears Tower de Chicago, com a capa voando ao fundo, como eu já disse, foi feita pelo próprio Christian Bale. E pra fazer aquela cena, ele teve que encarar apenas 110 andares. Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Falou!